O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política a gente continua conversando com aqueles e aquelas que foram eleitos no último domingo e hoje a nossa convidada é a economista Laura Serrano, que é deputada estadual eleita pelo Partido Novo. Bom dia, Laura, bem-vinda aqui ao Super N Primeiras Notícias e parabéns pela eleição. Bom dia, Rodrigo, eu agradeço e aproveito para agradecer também o convite, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Super. Prazer é nosso. Bom, Laura, para a gente começar essa entrevista, eu queria falar a respeito dessa disputa de segundo turno que a gente está vivendo em Minas Gerais, antes de falar dos seus projetos propriamente ditos, porque tem um candidato do seu partido disputando esse segundo turno, é Romeu Zema, também do Partido Novo, e uma disputa até certo ponto surpreendente para os mineiros, porque as pesquisas não apontavam, ou já davam até uma possibilidade que o Zema chegasse de fato ao segundo turno, mas não como chegou, em primeiro lugar e com quase 43% dos votos válidos. Na sua avaliação de quem integra o partido, imagino que tenha pelo menos alguma proximidade com Romeu Zema, qual deve ser a estratégia que ele deve seguir para se manter na ponta e vencer o senador Antônio Anastasia neste segundo turno? Bom, a nossa estratégia nesse segundo turno é continuar na mesma forma que a gente vinha fazendo a campanha no primeiro turno, uma campanha limpa, de apresentação de propostas. A gente acha que os mineiros realmente já estão querendo a mudança, as pessoas estão cada vez mais conscientes, sabem, né, que se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, a gente vai acabar tendo os mesmos resultados. Então, para que a gente tenha resultados diferentes para a população, serviços públicos de melhor qualidade, a mudança é fundamental. Então, a gente pretende seguir nesse mesmo caminho a partir das nossas propostas concretas para o povo mineiro e a gente acredita que vai ter um ótimo resultado. Em relação à Assembleia Legislativa, de maneira geral, a partir do momento que você chegar à Assembleia, Laura, quando essa nova legislatura se iniciar em fevereiro do ano que vem, quais são as prioridades, quais são as suas bandeiras, as suas linhas de trabalho? Bom, o primeiro ponto que eu acho que é o que todos os mineiros anseiam é a questão do corte de privilégios e de mordomias, né? Eu não tenho a pretensão de dizer que eu vou conseguir fazer esse corte de privilégios e de mordomias de todos os parlamentares, mas eu pretendo agir pelo exemplo, assim como tem sido feito pelo vereador Matheus Simões, eleito em Belo Horizonte pelo Novo, e a gente não aceita nenhum tipo de privilégio, mordomia ou penduricalho ao salário, à remuneração do parlamentar. Então, eu já coloquei público isso durante a minha campanha e reafirmo aqui que eu não vou aceitar auxílio moradia, não vou aceitar auxílio a paletó, carros oficiais, motoristas, nada disso é necessário para que a gente possa cumprir um mandato parlamentar de forma satisfatória para a população. Um outro ponto muito relevante da minha atuação nesse mandato é a questão da fiscalização das contas públicas. A gente vê que o parlamentar, na verdade, ele tem dois papéis principais, é o de criação de leis e a fiscalização. E muitas vezes os parlamentares focam na criação de leis e acabam esquecendo um pouco dessa questão da fiscalização, que é tão importante e que é o que garante de fato que os recursos do imposto que a gente paga, dos tributos que saem do nosso bolso, vão ser aplicados de forma correta para gerar serviços de qualidade para a população. Então, são dois pontos principais, a gente tem outras propostas também, mas eu acho que o foco são nessas duas questões. Fiscalização de contas públicas, inclusive se o governador eleito for do seu partido, for Romeu Zema? Inclusive, porque é importante que a gente tenha um monitoramento do que está acontecendo no Estado. Então, a gente sabe que até em termos de gestão e de governança, é importante que a gente tenha quem execute as atividades, mas também quem controle, quem avalie, né? A ideia de uma gestão feita por melhorias é justamente avaliar o que está sendo feito, propor o que pode ser feito de forma melhor e a gente garantir que sempre a gente vai ter uma gestão cada vez mais eficiente, gerando mais resultado para a população a menos custo. Laura, você falou que pretende atuar nesse combate àquilo que vocês do Novo chamam sempre de privilégios e mordomias. E a gente sabe muito bem que os deputados, tanto os estaduais quanto os federais, têm direito a uma série de penduricalhos, como você mesma disse agora há pouco. Na sua avaliação, é possível lutar
para além de dar esse exemplo que você falou, que não vai aceitar ter carro oficial, motorista, é possível lutar dentro da Assembleia com práticas que já são históricas lá dentro, pelo fim desses penduricalhos? É possível se articular lá dentro e convencer os seus pares, os seus futuros pares também, deputados estaduais, de rever algumas questões que são polêmicas, como o auxílio moradia, como algumas verbas para diárias de viagem, que muitas vezes o parlamentar sequer precisa justificar o uso daquele dinheiro? É possível ir além e sair do campo do exemplo, mas também se articular com os deputados? Sim, eu acho que é possível sim, mas nesse ponto quem tem um poder maior até do que um único parlamentar eleito, no meu caso, é a população. Então o que a gente tem visto é que ao agir pelo exemplo, a gente mostra para a população que é possível sim, que existem representantes que querem fazer um trabalho correto, justo, honesto e gerar menor custo para a população, mas só com o apoio da população, com o apoio da imprensa, inclusive, é que a gente vai conseguir fazer com que isso gere uma pressão popular que acabe levando os outros parlamentares também a adotarem medidas parecidas. Então, eu até aproveito aqui o espaço e a oportunidade para dizer para todas as pessoas, todos os ouvintes, que a gente precisa desse apoio de vocês para garantir que nós vamos conseguir espalhar essa prática no nosso legislativo estadual. Você nos contava agora há pouco que entre as suas prioridades está essa questão da fiscalização das contas públicas, e Minas Gerais vive um momento muito conturbado no que diz respeito às contas do próprio estado, com déficit estimado pelo próprio governo para o ano que vem de algo em torno de 11 bilhões e meio de reais. Tem o problema previdenciário dos servidores estaduais, que foi levantado pelo próprio governador ao longo da campanha. Enfim, temos problemas de toda a ordem, atrasos em repasses a municípios. É problema demais que o próximo governador vai ter para resolver em relação a essa questão da fiscalização orçamentária, financeira do próprio estado. Você é economista por formação, Laura, vê alguma perspectiva, alguma saída para além do corte de gastos, de privilégios, de mordomias, cortes de cargos comissionados, que é uma promessa que inclusive é feita agora pelos dois candidatos que disputam o segundo turno, tanto o Zema quanto a Anastasia? Para além disso, tem uma outra saída para resolver assim essa situação dramática das contas do estado? Sim, a gente vê que o maior problema hoje que a gente tem é a questão da gestão, né? A gestão pública, ela tem que ser feita de uma forma que garanta cada vez mais maiores resultados, e eu venho repetindo aqui mais uma vez, mas menores custos. Para isso, é preciso que a gente utilize as melhores técnicas, né, de melhoria de processos, gerenciamento de projetos, que é muito utilizado hoje na iniciativa privada para garantir que o poder público também vai poder realizar uma gestão eficiente. Um outro ponto importante é a questão do controle, do monitoramento, da fiscalização. A gente sabe que, na verdade, apesar do déficit gigantesco, né, que a gente tem hoje nas contas do Estado, muitas vezes o problema não é nem tanto a falta de recurso em alguns locais específicos, mas a alocação desses recursos. Eu disse, por exemplo, com a questão do corte de privilégios e mordomias, só eu, no meu mandato, tenho uma proposta de economizar pelo menos 5 milhões de reais durante os 4 anos. Imagina se os nossos 77 deputados estaduais fizessem a mesma coisa. A gente teria 385 milhões de reais que poderiam ser utilizados para serem aplicados na educação básica, na segurança pública, na saúde. Esse valor de 385 milhões é maior, inclusive, do que o Hospital Metropolitano do Parreiro, que tem vários leitos para cirurgias especializadas. Então, assim, a questão da fiscalização é muito forte nesse ponto, e da melhoria da gestão, de alocar os recursos onde eles realmente vão gerar resultado para as pessoas e não gerar resultados para os governantes, né? Camarões VG, cervejas belgas, esse tipo de coisa, a gente não pode aceitar mais. Ô, Laura, eu queria falar um pouco também da participação da mulher na política. Nessa atual legislatura, nós temos 6 mulheres entre 77 deputadas. Para a próxima legislatura, a gente vai ter 10 mulheres, é um aumento até bastante considerável, mas ainda assim a mulher participa pouco, de maneira geral, do processo decisório. Ela está pouco presente, muitas vezes, nos espaços de poder. No Brasil, como um todo, hoje nós temos só uma mulher disputando o segundo turno para o cargo de governadora.
Essas eleições até mostraram também no Senado, na Câmara Federal, um aumento do número de mulheres eleitas, mas ainda assim é muito pouco se considerar que vocês são a maioria da população, a maioria do eleitorado, inclusive. Que tipo de avaliação você faz desses números, da pequena participação da mulher nos espaços de poder e na política propriamente dita? Eu acho que a gente precisa, sim, de uma representatividade cada vez maior das mulheres, até porque as mulheres são a maior parte do eleitorado brasileiro. Mas eu acho que muitas vezes isso não é nem uma questão de falta de incentivo para a participação da mulher. Eu acho que a mulher, ela tem hoje múltiplos papéis, né? Assim, a mulher ela é profissional, ela é mãe, ela é filha. Então, assim, tudo isso acaba que ela tem um papel que às vezes impede que ela ache que possa abraçar outros papéis. E com isso acaba que a política fica muito realmente na mão dos homens, né? Eu acho que as mulheres têm que cada vez mais tomar a frente disso e perceber que é importante a nossa participação na política. Eu acho que não existe preconceito, digamos assim. A gente pode ver um exemplo disso clássico no Novo, né? As mulheres são sempre muito bem votadas. Eu fui a deputada estadual mais votada pelo partido. Nas eleições de 2016 também as nossas vereadoras tiveram uma votação expressiva e excelente. Então eu não acho que por parte do eleitorado exista uma distinção, mas é realmente o fato da mulher ter esses múltiplos papéis que acaba às vezes impedindo que ela possa abraçar novos caminhos, mas eu aproveito aqui inclusive para encorajar as mulheres a abraçar esse caminho, porque a política é o que afeta as nossas vidas, então a gente precisa também tomar conta desse cenário, né? Ontem a gente recebeu aqui uma deputada federal eleita, a Áurea Carolina, do PSOL, foi uma das mais bem votadas de Minas Gerais, já havia sido a vereadora mais bem votada de Belo Horizonte nas eleições de 2016, e ela defendeu aqui pra gente que haja uma reserva de espaços para as mulheres se elegerem nos parlamentos brasileiros, uma reserva de 30%, é aquilo que ela defende, a proposta dela, 30% de espaço para as mulheres nas assembleias, nas câmaras dos vereadores, na Câmara Federal, no Senado, enfim. Seria uma proposta que você não defenderia diante disso, essa cotização, digamos assim, do espaço para a mulher? Não, eu acho que esse tipo de cotas, na verdade, ele não vai resolver o problema, porque a causa não é garantir um espaço para a mulher. A gente vê com essa... Hoje a gente tem, né, os 30% de sexo diferente que a gente precisa nas chapas, de acordo com o que a Justiça Eleitoral determina, e muitas vezes o pessoal acha que é uma cota para mulheres, mas não é uma cota para o sexo diferente. Então, como a gente tem a maioria de homens que querem se candidatar, acaba sendo 30% necessário para mulheres, mas muitas vezes essas vagas elas não são preenchidas. A gente teve, por exemplo, nas últimas eleições municipais, várias candidatas fantasma, justamente para cumprir a cota. Então, o que a gente... E por que as vereadoras do Novo foram tão bem votadas, né, as candidatas? Porque eram mulheres que realmente, de fato, estavam ali, que queriam ocupar um espaço político, um espaço público. Então, eu acho que garantir esse tipo de cota não vai resolver o problema. A causa é conseguir estimular que as próprias mulheres queiram ocupar esses espaços. E usando uma máxima aí que é muito, muito dita por todo mundo, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, e inclusive na política. Então a gente precisa incentivar que as mulheres queiram cada vez mais ocupar esses espaços. Nós estamos conversando com a Laura Serrano, deputada estadual eleita em Minas Gerais pelo Partido Novo. Queria falar um pouquinho também do cenário nacional com você, Laura. A gente tem essa disputa presidencial entre Bolsonaro e Haddad, uma disputa que a gente vê que vai ser muito acirrada, já se mostra isso nas primeiras falas de ambos os candidatos. Estava prestando atenção no primeiro programa eleitoral deles no rádio, agora cedo, a gente veiculou às 7 da manhã, e os programas eleitorais também bastante acirrados. O Partido Novo em nível nacional optou por se manter neutro, mas o candidato do partido aqui em Minas ao governo, que disputa o segundo turno, Romeu Zema, anunciou o apoio ao Bolsonaro e até espera receber também o apoio por parte de Bolsonaro. Primeiro eu queria saber se essa postura do Zema é uma questão dele ou se esse é um direcionamento do Partido Novo em Minas Gerais, se vocês já se reuniram, se já houve esse direcionamento partidário para vocês, e qual a sua opinião em relação a essa disputa nacional e em relação a esse apoio que hoje Romeu Zema presta a Jair Bolsonaro. Bom, em relação à disputa nacional, a gente vê que é uma disputa de extremos, né? As pessoas têm votado
muitas vezes com um voto de protesto. E eu acho que a gente precisa pensar no futuro, né, do nosso país e o que é que vai gerar cada vez maior desenvolvimento, melhor qualidade de vida para as pessoas. Em relação ao novo, a gente sabe que o Diretório Nacional ele não se manifestou, né, formalmente com apoio a nenhum dos candidatos à presidência, mas na própria nota do Diretório Nacional estabelece que a gente não apoia e não coaduna de forma nenhuma com as práticas e as ideias dos partidos de esquerda. Então, infere-se dessa forma que, dado, né, as opções que a gente tem hoje de candidatos para o segundo turno, a gente está mais voltado, obviamente, para um candidato que tem uma postura mais de direita. E em relação ao apoio do Romeu Zema à candidatura do Bolsonaro, o candidato a governador ele não faz nenhum tipo de atitude que seja contrária às práticas e às ideias do partido e do diretório estadual. Então, existe sim um apoio em relação a isso e eu concordo. Eu acho que, assim, como eu disse, é até uma frase que Einstein dizia, né? Assim, se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma que elas estão hoje, a gente não vai ter resultados diferentes. E a gente tem aí um governo que já veio com o PT e que não está gerando qualidade de vida para a população, não está gerando emprego, não está gerando desenvolvimento. Então, se a gente quer ter esses novos resultados, a gente precisa de mudança. E a figura que representa a mudança hoje no cenário nacional é o candidato Bolsonaro. Pode-se dizer, então, que você, deputada Laura Serrano, apoia a candidatura de Bolsonaro neste segundo turno? Bom, eu digo que eu acho que é a melhor opção que a gente tem, dados os candidatos que a gente possui hoje. Muito bem. E ainda nessa seara da questão nacional, a gente vê o candidato Bolsonaro defendendo algumas políticas liberais, e a gente sabe que esse é muito foco até do Partido Novo, a defesa do liberalismo econômico, mas ao mesmo tempo, vi ontem nas manchetes que estavam estampadas na imprensa nacional, ele afirmando que defende um 13º para o programa Bolsa Família, dizendo que defende até um super Bolsa Família, defende turbinar esse programa Bolsa Família, algo que de repente vai contra aquilo que o Partido Novo defende, essa questão até do liberalismo econômico. Você vê aí alguma incongruência, alguma dificuldade de posicionamento do candidato diante dessa questão, ou acha que faz sentido esse tipo de proposta feita por ele? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que não tem incongruência, porque se a gente for analisar as contas públicas, né, da União, o Bolsa Família ainda representa uma parcela muito pequena dos valores que a gente tem. Então, e a gente sabe que existem pessoas, sim, que precisam dessa ajuda financeira. Apesar de nós sermos liberais e termos essa ideologia liberal, a gente acredita e a gente quer lutar muito para o fim da pobreza e para o fim da miséria no Brasil. Então, é claro, é um absurdo a gente achar que qualquer pessoa possa passar fome. E é aquela coisa de acreditar que o programa social, desculpa até por interrompê-la, mas é algo transitório, né? Não pode ser algo definitivo. Exatamente. Então, assim, eu acho que não tem congruência nesse sentido. É preciso sim que exista programas assistenciais como o Bolsa Família para garantir que essas pessoas hoje que estão abaixo da linha de pobreza tenham como se sustentar, mas o importante, mais uma vez, eu toco na tecla da gestão. A gente precisa ter um programa focalizado. O que acontece hoje é que o programa muitas vezes é usado para motivos eleitoreiros e ele acaba não sendo focado nas pessoas que de fato precisam. O programa ele tem que existir, talvez ele tenha até que ser reforçado, mas focado nas pessoas que de fato precisam, aquelas que estão abaixo da linha de miséria, abaixo da linha de pobreza. E para isso a gente precisa ter uma gestão mais forte. O seu colega de profissão, melhor dizendo, Paulo Guedes, que é o homem da área econômica do candidato Jair Bolsonaro, já anunciado que, se for vencedor, vai ser o ministro da Economia, uma pasta que vai reunir planejamento e fazenda. É uma boa escolha na sua avaliação? É um homem liberal. Sim, sem dúvida. Eu acho que as ideias que vêm sendo trazidas pelo economista Paulo Guedes, elas estão muito de acordo com o que a gente considera que vai gerar melhoria para a qualidade de vida das pessoas. As políticas econômicas liberais, elas têm se mostrado exitosas para poder gerar um maior desenvolvimento econômico, e a gente precisa gerar emprego, né? O melhor programa social de todos é o emprego. Eu sei que as pessoas, às vezes, que estão ali recebendo o Bolsa Família, elas têm anseios
meios de estarem empregadas, de poder, né, gerar uma qualidade de vida melhor para sua família, mais lazer. Então, a gente considera que as políticas liberais, elas estão voltadas para isso, em gerar emprego para as pessoas. É o que a gente diz, né? Não adianta a gente querer gerar igualdade social distribuindo pobreza. A gente precisa gerar riqueza e distribuir a riqueza através de empregos para as pessoas. Muito bem. Laura Serrano, economista, deputada estadual eleita pelo Partido Novo no último domingo, nossa convidada hoje. Gostaria de agradecer pela sua participação, pela sua entrevista, esse bate-papo com a gente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a atenção dos ouvintes. Nós é que agradecemos.